estrangeira, e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso Abraão gerou Isaque, e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó, e os 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amor, por certa quantia. Ao se aproximar do tempo em que Deus cumpriria a sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que se ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passado 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ele ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos, e eu desci para livrá-lo. Venha agora, e eu o enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com essas palavras quem o nomeou líder e juiz. Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu.
Ele estava na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe, ao contrário, rejeitaram-no, e em seu coração voltaram para o Egito. Disseram a Arão: faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião, fizeram um ídolo em forma de bezerro. Trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Em vez disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela em que Deus Refã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sobre a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante dele. Esse tabernáculo permaneceu nesta terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não me obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. Vejo. E disse: os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava os homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava,
deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: Este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. Quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda a parte, observando maravilhados os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: "Dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo." Pedro respondeu: Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte, nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías. O senhor entende o que está lendo? Lhe perguntou. Como posso entender? Ele respondeu: Se alguém não me explicar. Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: Diga-me, por favor,
De quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: Olhe! Aqui há água! Que me impede de ser batizado? Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram à água e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Felipe, porém, apareceu em Azoto, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo! Saulo! Por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Saulo perguntou. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Ele respondeu: Levante-se, entre na cidade e alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. Eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte a um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Senhor, Respondeu Ananias: tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. E de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrou na casa. Pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente.
batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: Não era o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas esses tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e encorajada pelo Espírito Santo. Crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou. Imediatamente, todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope. Quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: Não se demorem em vir até nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito enquanto ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse Tabita: Levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião. Amém, irmão? Pode acender a luz? Amém. Graças a Deus.
Amém, irmãos? Amém? Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos abrir em Atos 9, Atos capítulo 9. Deu pra gente aprender um pouco, né, com o filme? Amém. Graças a Deus. Atos capítulo 9. Amém. Graças a Deus. Atos 9. O título da nossa mensagem de hoje é Uma Verdadeira Conversão. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Amém. Atos capítulo 9. Aqui, como vocês já perceberam, fala um pouco da conversão do apóstolo Paulo. Como o apóstolo Paulo, ele veio a se tornar o apóstolo Paulo. Antes ele era Saulo de Tarso. E aqui, antes da gente adentrar nesse capítulo 9, é importante a gente pensar que todo cristão verdadeiro, ele já foi um ímpio. Ninguém nasce cristão. Embora, como nós falamos ontem, existam algumas igrejas que tenham esse ensinamento equivocado de batizar pessoas que não estão aptas a exercerem a sua vontade, crianças, mas é importante que a gente entenda isso. Mas também como Deus transforma das trevas para a luz, é importante entender que muitas pessoas, elas vão ter uma experiência espiritual com Deus, elas vão poder estar algum tempo com o povo de Deus e vão apostatar. Assim como todo cristão foi um ímpio, todo apóstata em algum momento foi um cristão. Então, por isso que eu coloquei o título da nossa mensagem de hoje de A Verdadeira Conversão. A verdadeira conversão, ela é formada de 3 elementos básicos que a gente vai ver aqui nesse capítulo. A fé, o arrependimento, esses dois sempre estão associados, são inseparáveis, e a perseverança. A perseverança, independentemente das perseguições, como nós vimos aqui, que são muitas. Então, são esses requisitos, por mais simples que sejam, que norteiam, que baseiam uma verdadeira conversão. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque nós estamos diante de um cenário, e eu não me canso de repetir isso como alerta. Nós estamos diante de um cenário onde o movimento evangélico tem perdido cada vez mais o seu referencial. Não se sabe mais o que é um evangelho. Porque os evangélicos de hoje não leem a Bíblia, não têm compromisso com a igreja, não pregam o evangelho, não vivem o evangelho, e são pessoas que são apaixonadas pelo mundo. Esses são os evangélicos dos nossos dias. Então você não tem mais referencial. Uma pessoa, por exemplo, ouvir ou ler na Bíblia, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro, a pessoa vai dizer, não, isso é loucura, eu não quero isso para minha vida não. Eu quero viver uma vida maravilhosa. Eu não estou disposto a viver, a passar por coisas. Não, sabe de uma coisa? Hoje eu não estou afim de ser evangélico. Hoje eu estou na carne. Então, esse é o movimento evangélico dos nossos dias, onde as pessoas têm justificativa para tudo. Para tudo. E aqui a gente vai ver que uma verdadeira conversão, ela muda a vida de uma pessoa. Ela muda. Perceba que Saulo, ele já havia aparecido no capítulo anterior como um perseguidor da igreja.
ele já havia aparecido no assassinato, no martírio de Estevão. E agora ele aparece de novo, mas nesse processo de transformação. Perceba que Atos capítulo 8 vai dizer, versículo 3, Saulo, porém, assolava a igreja. Olha o cuidado que Lucas tem de deixar esse detalhe, que antes da sua conversão, Saulo era um perseguidor ferrenho da igreja. Ele perseguia com toda a sua força, com todo o seu vigor, aos cristãos, até o momento em que ele se encontrou com aquele que é um com a sua igreja, que é Cristo. Então Saulo, versículo 1 do capítulo 9, entrando no nosso estudo de hoje. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos. Olha o que estava no coração de Saulo: ameaças e morte. Propósito aqui é nos dizer isso. Saulo dava a oportunidade, entre aspas, daquela pessoa dizer que renunciava a Cristo e voltava ao judaísmo. Mas se essa pessoa não renunciasse a Cristo, ele estava disposto a prender essa pessoa e até a matar. Esse era Saulo. Ele vai falar a respeito de si mesmo mais adiante, vai dizer que eu fiz com que muitos blasfemassem contra o nome de Jesus. Ele os ameaçava. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Perceba, ele fazia isso contra os discípulos do Senhor, sem entender ainda que os discípulos do Senhor e o Senhor dos discípulos são um só. Assim como o Pai e o Filho são um, o Senhor Jesus com os seus discípulos são um também. E Saulo estava prestes a descobrir isso. Ele dirigiu o seu sumo sacerdote e ele pediu. Não foi o sumo sacerdote que disse: olha, eu vou lhe enviar nessa missão. Ele, que era uma pessoa diligente, lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim, homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Esse era Saulo. Era isso que ele queria na sua vida: perseguir a igreja, perseguir os cristãos, acabar completamente com os seguidores do caminho. Pois até esse momento os cristãos não eram conhecidos como cristãos, mas sim como nazarenos, como seguidores do caminho. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Olha que coisa, não é você quem decide o momento da sua conversão, é Cristo. Eu até preparei hoje um vídeo pequenininho que eu ia colocar, mas foi a vontade de Deus que eu não colocasse, do filme Paulo Apóstolo de Cristo, uma pequena parte do filme, aonde Paulo conversa com o prefeito da prisão e ele falando para aquele homem que já está impactado com a fé cristã, ele diz: eu não estou tentando te convencer, é Cristo quem destrói todas as nossas defesas. Isso é uma conversão. Mais adiante, essa conversão de Paulo vai ser de novo narrada pelo próprio Paulo, quando ele está fazendo a sua defesa diante de uma autoridade, e ele vai ser mais detalhado do que nessa passagem aqui. Lucas vai ser mais detalhado, vai detalhar mais esse encontro de Saulo com Jesus do que nessa passagem. Vai ser dito, se eu não me engano, em Atos 26, Saulo, Saulo, duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. É assim que uma pessoa sente na sua conversão. Ela está tentando resistir ao Espírito Santo, porque todos nós nascemos com essa predisposição de resistir ao Espírito Santo, de rejeitar as coisas de Deus, de rejeitar as coisas que são santas. Mas o Senhor diz: Saulo, duro é para ti recalcitrares.
Então Saulo está seguindo e Jesus aparece em uma forma de uma luz que brilhou ao seu redor e era mais forte do que a luz do sol ao meio-dia. Imagine, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Saulo estava perseguindo Jesus. Saulo nem acreditava em Jesus. Saulo era um judeu, um fariseu que acreditava na versão do Sinédrio. Qual era a versão do Sinédrio? Que os discípulos de Jesus de madrugada haviam roubado o corpo. Essa era a versão deles. Saulo não acreditava em Jesus, não acreditava naquilo que pregava-se a respeito de Jesus. Ele era um fariseu 100%. E agora Jesus aparece a ele e diz: você não está perseguindo os cristãos, você está perseguindo a mim. Tudo que você faz a eles é como se você estivesse fazendo a mim, Saulo. Olha que coisa. O que você acha que Estevão orou por aqueles que apedrejavam a ele? Porque Estevão sabia o destino deles se eles não se convertessem. Por isso que Estevão orou. Duro, horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo. Todo cristão sabe disso. Nós estamos vivendo uma grande... Nós não, né? Mas o mundo, né? Está vivendo uma grande comoção em virtude da morte de um jogador de futebol. E um outro jogador de futebol deu um testemunho e disse: eu espero jogar a bola com Maradona no céu. É sério. É sério que ele espera isso. Mas essa é a visão do mundo, irmãos. Que uma pessoa pode fazer tudo o que ele quiser. Pode viver a vida mais ímpia. Pode viver a vida mais perversa. Pode viver a vida mais imoral. Que no final, quando você morrer, você vai para o céu, é tranquilo. É só algum padre fazer lá sua missa e está tudo tranquilo. É sério que você acha isso? Sendo que o próprio Jesus disse que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Sendo que o próprio Jesus disse que haviam 10 virgens, pessoas que viviam vidas separadas. 5 vão para o céu e 5 não vão. Ele está dizendo até aqueles que estão na igreja, até aqueles que se batizaram, até aqueles que estão aparentemente andando conosco, mas não estão andando com Cristo, não entrarão naquele dia. Porque eu não sei o que você fez o dia todo, mas Deus sabe. Vocês não sabem o que eu fiz, mas Jesus sabe. E naquele grande dia isso tudo vai contar, irmãos. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Falsas conversões levam ao inferno verdadeiro. Lembre-se sempre dessa frase. Seguindo ele a estrada, ele vai lá e ele se encontra com o Senhor, ou melhor, o Senhor encontra ele. E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Porque ele não sabia, ele não estava perseguindo ninguém assim tão poderoso. Ele estava perseguindo os pobres cristãos. Ele estava perseguindo aqueles que não tinham como se defender. Como foi que Jesus disse? Ovelhas no meio de lobos. Mas o problema do lobo é quando o pastor das ovelhas aparece. Aí é um problema. Como já dizia Davi, o pastor dessas ovelhas tem uma vara e tem um cajado. Você sabia porque Davi é detalhista e fala desses dois instrumentos, vara e cajado? O cajado, vocês todos sabem, é aquele pedaço de madeira que tem uma espécie de círculo, de mini circunferência, que é para, bem específico, o pastor puxar a ovelha, pega por aqui pelo pescoço e puxa a ovelha para perto de si. Mas ele diz, a vara era um pedaço de madeira sólida que o pastor usava para afugentar os lobos ou os predadores das ovelhas. Davi diz, olha, o meu bom pastor, ele tem uma vara.
e um cajado. Esse é o meu consolo. Ele vai preparar diante de mim uma mesa, na presença daqueles que me oprimem. Olha que coisa, irmão. E Salomão estava vendo isso. Agora, versículo 5 ainda. E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Sou eu, Saulo. Sou eu aqui. Você não está perseguindo os cristãos? Sou eu agora aqui. O que você tem para falar comigo? Nada. Como Jó, quando se encontrou com Deus, o que ele tinha para falar? Nada. O que vai falar? Jó disse: eu vou botar a mão na minha boca. Quem sou eu para falar na presença de Deus? Mas Jesus fala: mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Jesus está sempre no controle. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Por isso conseguimos, dia após dia, mesmo quando nós achamos que não existe mais força em nós, mas existe a força de Jesus, que nos concede força para continuar. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Perceba como a salvação é uma obra individual. A regeneração é algo pessoal. 100 pessoas podem estar em uma sala, ouvindo a mesma pregação, e uma delas apenas ser visitada pelo Espírito Santo. Aí de repente alguém bate assim: você está levando a sério aquilo que aquele rapaz está falando? Aí o outro fala: tô. Você não está não, é? Por que esse está levando a sério e o outro não? Por causa do Espírito Santo. Os seus companheiros de viagem pararam, eles ouvindo a voz, não vendo contudo a ninguém. Eles ouviam como que trovão assim, mas eles não discerniam quem era que falava. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E agora foi que ele ficou cego. Quando a presença de Jesus não é mais vista naquele lugar, Saulo percebe que ele estava em trevas. Quão bom seria se as pessoas percebessem que são cegas antes de irem para o inferno, e tivessem a mesma humildade daquele cego de Jericó. Tem misericórdia de mim, Senhor. Zaqueu, Bartimeu, quer dizer, Bartimeu. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos. É isso que vai acontecer, irmãos. Perceba, não é por acaso. Uns param e outros prosseguem. A perseguição ao cristianismo por parte de Saulo acabaria aqui, mas outros iriam fazer essa tarefa. Então se levantou Saulo, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando pela mão levaram-no para Damasco. Era a cidade que ele estava indo. Perseguiu os cristãos, mas Deus mudou os planos. E esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Você já imaginou isso? Isso aqui, irmãos, é só para retratar a nós a contrição de coração. A tristeza que ele estava imerso era tão grande que ele nem comia nem bebia. Isso é um coração arrependido. Eu vejo pessoas que dizem: me perdoe aí, viu? Ela nem acha que fez nada de errado. Ela está te pedindo perdão assim só por, sabe, para ficar de boa com você. Mas se ela tiver oportunidade, ela vai fazer outra coisa ainda pior com você. Esse é o que as pessoas hoje em dia chamam de arrependimento. A Bíblia diz que isso foi isso que levou Esaú para o inferno. Ele tentou chorar para ver se colava, mas Deus
não se compadece com lágrimas falsas. Esteve 3 dias sem ver, durante as quais nada comeu e nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Olha, irmãos, onde você menos esperar, vão aparecer discípulos. É sempre assim na vida do Senhor, na vida dos cristãos. Às vezes a gente acha que não, a gente vai pregar ali, não vai dar nada, ou, sabe, a gente tem expectativas, muitas vezes bem pequenas, até porque quando criamos expectativas nos frustramos, e até o momento que a gente tem que aprender a não criar expectativas, mas ter esperança sempre no Senhor. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão. Ananias teve uma visão. Ananias, ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. O que Paulo, Saulo, como queira chamar ele, estava fazendo? Ele estava fazendo o quê? 3 dias e 3 noites sem comer, só orando. Você está entendendo o que é arrependimento, irmãos? Como arrependimento tem a ver com oração? Como quando você está com um coração cheio de arrependimento, você tem vontade de orar. Deus me perdoa. Por mais que você saiba que o sangue de Jesus te perdoa, mas você sente aquele fardo pesado da culpa que só o Senhor Jesus pode aliviar. E Saulo estava orando. Mesmo antes de Ananias chegar, Saulo estava orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ele viu isso quando ele estava cego. Olha que coisa. Quando ele via, ele não enxergava direito. Aí ele ficou cego, ele passou a ver as coisas da forma certa. Olha como a gente é. A gente não dá valor às coisas até que elas sejam tiradas de nós, muitas vezes. A gente não percebe as coisas. E viu entrar um homem chamado Ananias. Ele viu isso em oração, irmãos. Que coisa. Qual foi a última vez que você orou e que verdadeiramente o Senhor ministrou seu coração, a vontade dele, e te deu um direcionamento claro do que ele espera de você? Olha, irmãos, se você é um cristão verdadeiro, você não pode estar mais perdido. Porque um cristão é alguém que foi achado. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Na mente de muitos, talvez Deus devesse o quê? Matar Saulo. Mata ele, Senhor. Ou então deixa ele cego pro resto da vida para ele sofrer. Não, Senhor, evangelizar ele para ele ser salvo. Um homem que fez tanto mal à igreja. E às vezes é o pensamento de alguns cristãos, porque às vezes não tem ainda o amor por aqueles que nos perseguem. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Olha que coisa. Ananias sabia, a cidade de Damasco estava avisada da missão que Saulo foi ter lá. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Quem é que escolhe? O Senhor. O Senhor tinha escolhido Saulo. Saulo havia anos que havia sido escolhido pelo Senhor, desde antes de estar no ventre da sua mãe. Antes da fundação do mundo, o Senhor já havia escrito o nome dele no livro da vida. Saulo não sabia dessa parte da história. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Olha os instrumentos que o Senhor escolhe. Você escolheria um homem desse?
O Senhor escolheu. Para levar o meu nome perante os gentios e reis. Já revela aqui a missão de Paulo. Bem como perante os filhos de Israel. Saulo vai pregar aos judeus, mas prioritariamente Saulo pregará aos não-judeus. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. A marca do cristão: sofrimento. Quanto importa sofrer pelo meu nome. Mas o Senhor, mas acabou de se converter, ele vai recuperar a vista e já vai logo largar essa assim para ele. Já vai jogar assim no peito dele. Tá. Olha, você vai sofrer, viu? Ô, Senhor, deixa pelo menos ele curtir um pouco assim a cidade de Damasco, os pontos turísticos. Irmão, você tem tempo a perder? Que Deus não tem. Imagina, o dono do tempo não tem tempo a perder. Ele nos orienta a viver os dias com sabedoria, aproveitando cada segundo e apressando a volta de Jesus. Porque se a volta de Jesus não fosse no tempo determinado, se não fosse abreviada a volta de Jesus, ninguém se salvaria. Sabia disso? Deus sabia. Tanto que registrou na sua palavra. Se aquele tempo não fosse abreviado, ninguém se salvaria. Então Ananias foi. Porque um discípulo do Senhor, ele obedece. Ele vai, mesmo com medo. Mesmo sem entender. Será que o Senhor não vai querer me matar? Não, mas o Senhor me disse que é para fazer isso. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, Saulo veio para matar ele, e ele chama Saulo de quê? De irmão. Aí tem gente que diz assim: não, o fulano saiu da igreja, agora eu chamo ele de amigo, não chamo mais de irmão. Por quê? Ele não é igual a você, não? Você não é um pecador miserável? A diferença é a graça, não é? E a graça, quem foi que deu? Quem foi que deu a graça? Quem foi que deu a graça? Então aquele camarada continua igual a você, sem a graça de Deus. É impressionante, né? Como a religiosidade produz isso, né? Não, se você estiver aqui sentado do meu lado na igreja, eu chamo você de irmão, senão eu digo assim: amigo. Será que você sabe fazer essa diferença? Será que você sabe mesmo? O que você diria de Judas e o que você diria de José de Arimateia na época em que Jesus estava vivo? Por isso a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Somos chamados a pregar, somos chamados a evidenciar sim o erro nosso e dos outros, para o bem deles. Mas o juízo pertence ao Senhor. Enquanto a pessoa estiver viva, ela pode se arrepender. Então ele vai lá e diz: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, foi o que apareceu a Saulo no caminho de Damasco, foi o que apareceu a Ananias, é o mesmo Senhor. Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que me apareceu no caminho, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Por que não é para que receba o Espírito Santo? Porque senão o apóstolo, senão Saulo, que ainda é Saulo aqui, senão Saulo nem ia acreditar em Ananias.
Espírito Santo já estava lá nele. Quando o Espírito Santo é colocado em nós, a gente nem percebe, irmãos. Porque o Senhor não faz alardes. O que nós percebemos é uma pessoa cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo é como uma semente que é plantada. Versículo 18: imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. Imediatamente. A seguir, olha que coisa, olha os termos que são usados aqui por Lucas. Imediatamente, a seguir, levantou-se e foi batizado. Irmão, vocês, eu posso ouvir isso, eu posso ler de novo. A seguir, levantou-se e foi batizado. Na mesma hora. Você viu a identidade? Você viu como é parecido essa conversão do eunuco? O eunuco estava lá no caminho ainda. Quando o eunuco avistou um lago, um riacho, sei lá, ele disse: ali tem água, que me impede que seja batizado. Quando Saulo aqui entendeu, ele disse: sim, e agora? Vai ter que ser batizado, já que você se arrependeu, batizado. Imagine, irmão. Quantas pessoas se dizem cristãs e postergam isso? Imediatamente ele caiu dos olhos as escamas, e a primeira coisa que ele quis, ele foi ser batizado. Levantou-se e foi batizado. Versículo 19: e depois de ter se alimentado, aí ele comeu. Depois de 3 dias sem comer, ele estava com a fome, né? Se alimentou. Depois ou antes de ser batizado? Depois, porque o batismo era prioridade. Você vê a mesma prioridade na conversão do carcereiro. Saulo estava todo machucado, mas primeiro ele pregou, batizou aquela família, depois eles trataram dos ferimentos de Paulo. O que é prioridade na sua vida, irmãos? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e então as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso que a gente faz, irmãos? Não, não é. A seguir levantou-se, foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Então ele permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Perceba quem era a companhia de Paulo agora. Quem era? Os discípulos. Os santos andam com quem? Porque houve uma mudança. Quando você é peixe, você quer saber de quê? De água. Não é assim? Então quando você é um cristão, você quer andar com outros cristãos, porque a linguagem é a mesma. Quando você vai falar com pessoas, é por isso que é assustador. Você vai conversar com pessoas que se dizem cristãs, e as pessoas não conseguem falar com você 5 minutos sem vomitar o mundanismo que existe nelas. Impressionante. Outro dia eu estava vendo uma pessoa no telefone. A pessoa ficou quase 2 horas no telefone. Não é possível uma pessoa dessa ser cristã falando desse jeito. Que cristão fala assim? É desse jeito que cristão fala. É assim que os cristãos vivem. Você percebeu, irmãos, porque tem muitos que se dizem cristãos que preferem a companhia do mundo, porque eles não se sentem bem com os discípulos. Eles não se sentem bem com os discípulos. Eles se sentem bem no mundo. Tem gente que se sente melhor em um show de rock do que aqui na igreja. Tem gente que se sente melhor no estádio de futebol do que aqui na igreja. Tem gente que se sente melhor no shopping center do que aqui na igreja. É mesmo, irmão? Pois deixa eu lhe dizer uma coisa. O mais parecido do céu aqui na terra
é a reunião dos santos. Você sabia disso? Então ele continua e diz: ele permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos e logo pregava nas sinagogas. Olha, ele começou a ouvir, ele já tinha um conhecimento muito profundo do judaísmo. E tudo aquilo foi usado pelo Senhor da maneira certa, porque as escamas caíram. Vocês se lembram o que o próprio Saulo disse? E creia, irmãos, que aquilo é uma experiência pessoal dele. Quando ele escreve em 1 Coríntios 3, todos os dias, quando nas sinagogas é lido Moisés, o véu está posto nos olhos. As pessoas não vão conseguir ver a verdade. Mas quando elas creem no Senhor, o véu é removido. Quando elas creem no Senhor, as escamas caem dos olhos. Então, todo aquele conhecimento de Saulo agora era usado como pregação para Paulo. Vocês são judeus? E ele diz: também eu. E logo pregava nas sinagogas. Pregava quê? O quê? Pregava o quê? Cristo. A Jesus. Tem outro assunto? Não, é Jesus, meu filho. Quem é que pode ajudar você e a mim? Jesus. Hoje a gente está mal. Quem é que ajuda? É ele. Jesus. Logo ele pregava Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Olha que audácia. Mas vem cá, mas imagine uma pessoa que encontrou Saulo há 6 meses atrás, de repente vê ele pregando na sinagoga. Vem cá, rapaz, você é maluco, é? Você está dizendo que Jesus nem existe, agora está dizendo que ele existe, que ele é o Filho de Deus? Não, eu era maluco, agora eu estou com a consciência no lugar. Eu era cego e agora eu vejo. Eu estava morto e nem sabia, agora eu tenho vida. Perceba, irmãos, como as coisas na vida de um cristão, elas são muito rápidas e intensas. E logo pregava na sinagoga. Logo, não demorou. Não teve seminário teológico. Não teve curso para preparação de pastores. Não teve curso de oratória. Não teve profissionalização na vida de Paulo. Por quê? Porque senão ele não prestava. Não prestaria mais. Porque Deus não escolhe os que são. Ele pega os que não são. Ele pega as coisas desprezíveis do mundo e as usa poderosamente. Versículo 21. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos. Eles estavam perplexos. Eles estavam sem entender o que estava acontecendo. Esse adjetivo aqui, irmãos, é a mesma coisa lá de Pentecostes. Quando aquelas pessoas viram vários falando idiomas diferentes, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. A mesma coisa, uma pessoa olhava para Saulo e não batia. Não, mas esse homem é um fariseu. E agora ele está pregando Cristo, ele veio perseguir Cristo, ele está pregando Cristo. Eu não estou entendendo. Uma pessoa de repente que conheceu José na escola. Ele estudou na mesma escola que a minha filha mais velha estuda. Ele ficou de férias hoje, não foi? Imagine se ela disser para o rapaz que da época de José ainda está lá, o tal de Jacaré, né? Que é o porteiro, né? Imagine, olha, sabe quem é o pastor lá da igreja? Que ajuda meu pai? É aquele menino que estudou aqui. Deus fez que ele se esqueceu. Como era o seu nome naquela época? Letícia Novo. Chamava você de que naquela época? De Juninho? De Juninho mesmo? Júnior? Ou chamava de José? Júnior, né? Ou você tinha um apelido na escola? Não. Júnior, né? Júnior! Vamos imaginar Júnior, né? O meu era Torão, vocês já sabem disso. Ai, Deus. Imagine uma pessoa que me viu há alguns anos atrás e vê agora.
Não reconhece. Fica atônito. Eu já presenciei esse olhar de muitas pessoas. Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? Aí eu pergunto, será que essa mudança de fato foi feita na sua vida e na minha? Será que mudou alguma coisa? E eu quero te dizer, a mudança tem que começar dentro. Amém. Dentro. Daqui dentro. Não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? Ele exterminava. Irmãos, esse não é o verbo que a gente usa para quem mata todas as baratas de um lugar? Você sabia disso? Exterminador de baratas. Como se fosse uma praga. Porque os cristãos eram vistos como uma praga. Eles precisavam ser o quê? Exterminados. E você acha que isso mudou? Não. As pessoas continuam querendo fechar igrejas como essa, querendo impedir pregações como a de hoje, querendo impedir que as pessoas de fato tenham acesso ao verdadeiro evangelho e tenham a oportunidade de se converterem e serem salvas. O ódio pela igreja e pelos cristãos não diminuiu. A Bíblia diz que ele só aumenta. Não se iluda, irmãos, porque nós estamos no Brasil, onde há uma aparente liberdade religiosa. Que liberdade religiosa, irmão, é essa? Que se você pregar a Bíblia, você vai ser acusado de preconceituoso, homofóbico, radical. Se você seguir o Evangelho, você vai descumprir talvez uns 30 artigos do Código Penal aí brasileiro. Mas por que não acontece isso no nosso país? Porque as pessoas não são crentes a esse ponto. Elas não são crentes a esse ponto. Como os apóstolos chegam aqui e dizem, compete-nos antes obedecer a Deus do que aos homens. E aí, como é? Se chegar nesse ponto, meu filho, aí eu te garanto, você vai ser perseguido do cobrador ao motorista. Você vai ser perseguido dentro da sua casa. Então cuidado. Ser cristão é maravilhoso, mas para aqueles que efetivamente têm desejo de ser cristão. Não é esse que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes. Ora, a missão de Paulo qual era? Prender os crentes e levar presos para Jerusalém para que lá eles fossem julgados e mortos. Agora, qual era a missão de Paulo? Levar as pessoas a Cristo. Olha como mudou a missão, mas ao mesmo tempo ele está levando alguém a algum lugar. Percebeu como Jesus faz? Pedro era pescador, não era pescador? Aí Jesus disse, Pedro, você vai ser pescador de homens. Mateus, você é coletor de imposto, né? E coletor de imposto, ele tinha que saber escrever bem. Ele tinha que ter uma boa memória para cobrar os impostos certinho, escrever tudo direitinho, saber o que fez. Imagina naquela época que não tinha computador, que não tinha nada, até papel e caneta eram coisas dificílimas de se achar. E aí você pega lá um Mateus da vida que era cobrador de impostos e diz, ó Mateus, você vai até escrever, mas vai ser o Evangelho. Olha que coisa. Ele pega um Zelote, Simão Zelote. Ele diz, você vai de confusão, né Simão? Porque os Zelotes eram aqueles que eram revoltosos. Eles não aceitavam o domínio de Roma. E eles viviam fazendo revoluções. Não, Simão, você vai até lutar, mas eu vou lhe ensinar o combate que você vai lutar, viu, Simão? Eu quero te dizer, irmãos,
Deus não vai mudar a sua personalidade. Ele troca o seu coração e Ele vai usar a sua personalidade para a glória dEle. Então Paulo, olha que coisa. Versículo 22. Saulo, porém, enquanto as pessoas desconfiavam dele, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia. Você não precisa que ninguém acredite em você, irmão. Se Jesus acredita em você, isso para você tem que ser o suficiente. Eu falo sempre uma frase de John Bunyan, José até falou essa semana também. Se a minha consciência está em paz com Jesus, não importa quem me critique. Se minha consciência não estiver em paz em Jesus, não importa quem me bajule. É a consciência em paz. Para aqueles que ainda têm consciência. Então ele diz, versículo 22, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus. Ele confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando. O que é isso, irmãos? Como se demonstra que Jesus é o Cristo? Não, meu filho, ele não demonstrava que Jesus é o Cristo fazendo milagre. Não, ele pegava a Bíblia e diz, abra aí sua Bíblia aí. Não foi assim com o eunuco também, em Filipe? Ele demonstrava, abra aí Isaías 53 aí. Tá vendo aí? É Jesus. Abra aí Isaías 61. Vou lhe mostrar. Abra aí Ezequiel. Abra aí em Moisés. Vamos lá, eu vou lhe mostrar na Bíblia. Abra nos Salmos aí. Ele mostrava que Cristo sempre esteve presente na vida daquelas pessoas. Embora eles não estivessem vendo eles antes. Mas ele estava lá, na Bíblia. A palavra. Chega para os evangélicos hoje e diz, meu filho, vamos abrir aqui, vamos fazer um estudo de Atos, como a gente está fazendo aqui. Vamos ver o que é o verdadeiro cristianismo. Ô pastor, às vezes eu não entendo assim, que você fala tanto, tão mal, né, como alguns dizem, tão mal de algumas igrejas assim. Por que isso? Então vamos estudar o livro de Atos juntos? Vamos lá. Vamos ver se sou eu que estou falando, ou se é a Bíblia que diz como é que é uma igreja de verdade, e aquilo que se parece igreja, mas não é. Mas antes é sinagoga de Satanás. Porque para Deus não existe meio termo. Ou é quente ou é frio. Ou é luz ou é treva. Ou está com Cristo, ou está com Belial. Não tem meio termo, meu filho. E se for morno? O que acontece? E se você estiver em cima do muro? O muro te bota para fora. Ele te vomita. Aquele que é morno, eu vomitarei na minha boca. Pastor, às vezes eu acho que assim, isso é meio radical em alguns posicionamentos. Aí eu digo, vamos ler os evangelhos? Vamos ler a Bíblia. Só hoje a gente teve a oportunidade de ler e ouvir, né? Porque a gente passou aqui no projetor o filme de Atos. E eu fiz questão de passar desde o capítulo 5. Então a gente viu Atos 5, 6, 7, 8 e 9. Nós vimos 5 capítulos da Bíblia hoje. Agora aqui estamos estudando um. E aí, meu filho, será que sou eu que sou radical mesmo? Ou é a Bíblia? Será que sou eu que sou radical? Ou José está inventando o livro do Apocalipse quando ele prega aqui pra gente na terça-feira? Perceba que as cartas, irmãos, todas as vezes que o Senhor repreende, o Senhor fala de uma bênção, no caso de obediência, de arrependimento, mas Ele fala também de uma maldição ou condenação se você não se arrepender. Não foi assim na igreja que a gente estudou aqui terça-feira, Pérgamo? Eu vou fazer questão de ler, porque eu tenho aprendido muito nas terças-feiras com o irmão José. Ele leu aqui, e nós prestamos atenção.
Apocalipse capítulo 3, versículo 16, 2:16. Portanto, arrepende-te, se não veio a ti sem demora, contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Imagine, o Senhor está dizendo, olha, se vocês não ouvirem, eu vou trazer a espada para cá. E eu vou lutar contra vocês. Quem você acha que vai vencer? Os homens ou Deus? Mais adiante no livro do Apocalipse, vai ter uma batalha. A batalha do Armagedon. Onde todo mundo, lá no Vale Megido, onde todos vão se levantar contra Jesus. E ele vai começar destruindo o diabo com um sopro da sua boca. É sério que você vai querer lutar contra Deus? Você acha que você consegue? Meu filho, Satanás já tentou. E ele tentou ainda com uma terça parte dos anjos que ele conseguiu enganar. E não deu nem para saída. E você acha que você vai conseguir? Nimrod tentou. E não deu. Quantos homens tentaram destruir a vontade de Deus? Quantas pessoas tentaram, muitas vezes inconscientemente, sendo instrumento do diabo, querer destruir a fé daqueles que creem em Cristo e não conseguiram? Perceba que aqui Lucas, ele coloca esse advérbio, porém, entretanto, contudo, todavia, é um advérbio que fala justamente de adversidade. Enquanto algumas pessoas ficam mais incrédulas, os crentes ficam o quê? Mais crentes. Não é assim não? Na Bíblia é. Porém, mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando. Foi a mesma coisa que Estevão fez, por isso que mataram ele. Porque disse, rapaz, se esse camarada falar diante de uma multidão que ele falou aqui pra gente, um monte de gente vai crer, tem que matar esse miserável. Mataram Estevão. Decorridos muitos dias, versículo 23, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Imagine, irmãos, os judeus. Damasco era uma cidade que tinha muitos não-judeus. Era uma cidade que era uma cidade de comércio. Tinha pessoas de todas as partes. Uma cidade de Jericó. E eles, não, a gente não pode mais permitir que esse camarada continue falando o que ele está falando. Você acha que não vão tentar fazer isso? Comigo, com você, comigo já tentaram algumas vezes. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Ô irmão, por que não diz assim simplesmente, rapaz, deixa esse camarada em paz, eu não quero saber dele. Porque não existe neutralidade na batalha da fé. Ou você ama a Cristo ou você odeia Ele. Não tem meio termo. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Por quê? Por que chegou? Por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus sabe de tudo. A gente viu aqui, a parte que eu passei do filme que mostra o anjo soltando os apóstolos. Quando Deus quer, Ele faz e acabou, irmãos. Várias vezes Saulo foi libertado. Várias vezes o Senhor salvou Saulo dessas ciladas que os perversos premeditavam contra ele. Da mesma forma que Ele salvou Jeremias. Sabe quem queria matar Jeremias? Sua própria família, os seus conterrâneos. Mas o Senhor foi e avisou Jeremias. Jeremias, não volte lá para sua terra não, porque o pessoal quer lhe matar lá, viu? Aí Jeremias ainda
isso quase todo dia. Você está reclamando de correr com os homens. Você nem começou a correr com os cavalos. Imagina. E outro dia eu estava me lembrando dessa passagem. E você já viu alguma vez em que o homem foi mais rápido do que cavalos? Eu já. Pastor, na Bíblia. Vocês já leram a história do profeta Elias? Quando Elias manda chover, ele ora para chover. O Espírito do Senhor toma Elias corre tão rápido e ele para na frente da carruagem de Acabe. Ele corre mais rápido do que vários cavalos. Imagina, irmão. Está lá na Bíblia que a gente não lê direito. Foi chamado para correr com cavalos. Se em terra de paz você está, vida, depressão. Imagine quando foi terra de guerra. Irmãos, vocês já viram um país destruído pela guerra? Iraque, Afeganistão, Kuwait, Síria, Líbia. Países, alguns desses, que ainda estão em guerra. Países que eram muitas vezes bonitos, assim, tinham casas bonitas, você vê depois, porque a primeira fase de uma guerra, assim, nos nossos dias é o bombardeio. Hoje em dia a tecnologia faz com que mísseis sejam lançados de uma distância enorme. E aí eles viajam, e depois caem no lugar que eles foram projetados lá no GPS para cair. E onde eles caem, destrói tudo ao redor. Você já viu o cenário de uma cidade assim destruída por um ataque de bombas? Você já viu? E se o Senhor mandar a gente ir lá pregar? Você sabia que na época dos cristãos Roma foi destruída por um incêndio? E quem premeditou esse incêndio foi o próprio Nero. E colocou a culpa nos cristãos. É fácil colocar a culpa nos cristãos. A gente está vendo isso nos nossos dias. Se alguém pegar Covid, pegou aonde? Pegou aonde? Na praia pega? Não. No paredão pega? Nessas festas de paredão pega? Em boate pega? Em barzinho pega? Não pega. Onde que pega? Na igreja. Pega Covid no shopping? Pega Covid no supermercado? Não. Onde que pega Covid? No baba pega? Não. Na igreja. Imagine, irmão. Você acha que mudou? Percebeu? O ódio do mundo por nós continua o mesmo. A nossa única esperança, e essa é a minha esperança nessa noite, foi o que me trouxe aqui, é o que se Deus é por nós, quem será contra nós? Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre tirar-lhe a sua vida. Porém, o plano dele chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Olha o trabalho que esses homens tiveram. Eles ficavam de tocaia nas portas da cidade, vendo o momento que Saulo ia entrar ou sair, alguma coisa, para pegar, prender e matar. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e colocando, a ideia aqui é que Saulo já estava batizando pessoas, já estava evangelizando pessoas. Colocando num cesto, desceram-lhe pela muralha. A gente já viu aqui no filme, você viu no filme? Aquele cesto assim, coberto assim com lençol, e eles descendo assim de noite. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e colocando num cesto, desceram pela muralha. A gente viu isso no filme. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam. Olha para isso. Olha a quantidade de Tomé que estava lá
Rapaz, esse camarada falou que se converteu. Eu acho que isso é uma estratégia. Ele tá dizendo que é crente agora, mas olha, sei não. Esse camarada aí. O camarada disse que está crucificado, mas vai que ele desce da cruz. Olha o problema. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. O coitado era perseguido pelos judeus e até os crentes ficavam: varão, eu vou dizer uma coisa para você. Cabelinho pode até enganar você, mas com aquele cabelo ele não me engana. Não ele tá usando máscara ali, mas ele pensa que ninguém vê ele. Eu já vi, ele não me engana desse jeito. A gente tem essa, né? Ô irmão, quando uma pessoa vira pra mim e diz: pastor, eu quero ser crente de verdade. Ô meu irmão, eu sou tão fácil de ser enganado. E eu peço a Deus que eu continue assim. Eu acredito, sabia? Se uma pessoa chegar para mim hoje e dizer: pastor, eu quero muito ser cristão, me ajude. Meu filho, eu sou tão bobo nesse sentido que eu acredito e faço tudo assim. Já tomei tanto na cara com isso, mas eu não sei o que é mais forte que eu continuo bobo. Que o Senhor me preserve desse jeito, a ponto de um monte de gente chegar para mim, de gente da própria igreja, gente às vezes da minha própria família, e dizer: rapaz, você não cansa de ser enganado não, O pessoal passa para trás, você vai continuar fazendo isso, deixando de fazer pela sua família, para fazer por um desconhecido. Mas não é isso não, eu estou fazendo para Jesus. Quando eu faço para gente da minha família, é para Jesus também. Porque se eu fizer qualquer coisa que não seja para a glória de Deus, é para a ira dele. Quando eu trato bem as pessoas da minha família, eu estou fazendo isso por elas? Se eu estiver fazendo, eu sou um idólatra. Eu estou idolatrando minha família. Então a gente tem que tomar cuidado, irmão. Tudo tem que ser feito para a glória de Jesus. Ou então a gente não está fazendo nada para a glória dele. Quando Jesus diz tudo, é tudo. Paulo é bem específico e ele diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mas Barnabé, olha que coisa, Barnabé. Quem é Barnabé, irmão? Até esse momento, quem é? É aquele que vendeu o campo e depositou todo o valor aos pés da igreja. E ele nem tinha... Barnabé não é um nome, Barnabé é um apelido que os próprios cristãos colocaram nele. Seu nome era José, mas ele era consolador, era como se ele fosse o ajudador da igreja. Barnabé, ele diz: rapaz, eu acredito que a conversão dele é verdadeira. Olha que coisa linda, irmão. Que coisa linda. Mas Barnabé, tomando-o consigo, Barnabé foi: venha Paulo, venha andar comigo. Você quer mesmo, Paulo? Você crê de verdade? Você quer mesmo conhecer o que? Porque Barnabé estava desde o começo sabendo mais de Jesus. Vem cá, corre aqui comigo que eu estou com você. Vamos lá nós dois. Levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e o que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. E toda vez que você ouvir essa palavra pregação, irmãos, pregação tem que ser sempre com ousadia. Tem que pregar assim. Uma pregação sincera, ela é sempre feita com ousadia. A pregação não é fruto de intelecto, é fruto de espiritualidade. Palestra é fruto de intelecto. Então ele estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando. A ideia aqui que Lucas quer nos conceder pelo Espírito é: a vida de um cristão é uma vida dinâmica, ela nunca vai ser monótona. Se a sua vida está monótona, pegue o seu GPS e veja onde foi que você errou. Você entrou em algum lugar errado.
E ele pregava ousadamente o nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Olha que segunda vez no mesmo capítulo. Esse é o capítulo que ele se converteu. Aí já querem matar ele uma vez, já querem matar duas vezes no mesmo capítulo. O raiva que tem de Saulo. Porque ele trabalhava mais do que os outros todos juntos. Já imaginou? Deus não tem, sabe, irmãos? O diabo, ele não tem medo e receio e fúria daqueles que falam e nada fazem. O diabo se enfurece e se opõe odiosamente contra aqueles que falam e fazem. Porque só falar, irmão, até o diabo faz isso. Vocês se lembram da mulher endemoniada de Atos 16? O que ela dizia? Ouçam a Paulo e a Silas, eles são servos do Deus Altíssimo. E ela estava o quê? Endemoniada. O negócio não é você dizer, é você fazer o que você diz, esmurrando o próprio corpo se preciso. Falava e discutia com os helenistas. Quem são os helenistas? Os judeus de fala grega. Mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia. Você percebeu que Saulo era jogado de um canto para o outro? Por quê? Por quê, irmão? Porque queriam matar ele. Muitas das vezes que Paulo saía de um lugar para o outro era porque estavam querendo matar ele. E o próprio Senhor Jesus disse o quê? Quando não quiserem ouvir você num lugar, vá para outro. Tem gente para você pregar. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram na Cesareia e dali enviaram a Tarso. Onde é Tarso, irmão? É a cidade natal de Saulo. Ele é Saulo de Tarso. Você não queria estar mais seguro ali de repente. A gente vai ouvir um pouco mais dele daqui a pouco. É como se Lucas parasse um pouco de falar da vida de Paulo, e ele vai falar agora de Pedro. Pois a partir do capítulo 13 em diante, a gente só vai ouvir falar de Paulo até o final. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia. Olha que coisa. Galileia e Samaria. A primeira parte estava cumprida. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria. Mas faltava a última parte, a quarta. Qual era? Até os confins da terra. E quem ia fazer isso? Prioritariamente, Saulo, o apóstolo Paulo. E caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Quem é que faz a igreja crescer? Quem é que acrescenta dia a dia aqueles que estão sendo salvos? Senhor. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lídia e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Olha que coisa ali. Como a igreja é dinâmica. O que mais o inimigo está tentando fazer com a sua vida e com a minha vida hoje? Nos paralisar. Tirar a nossa vontade de ser crente. Tirar a nossa vontade de fazer a obra de Deus. Tirar a nossa vontade. Às vezes hoje a gente colocou esse projetor aqui para a gente ver o filme, e todos que estavam aqui viram como é edificante. Assistir um vídeo bíblico na igreja é totalmente diferente de você assistir na sua casa. E Deus tocou no coração de um irmão para doar o projetor. Mas mesmo assim, irmãos, a gente fica pensando: ih, rapaz, vai levar o projetor?
Mas é um trabalho, tem que armar, tem que conectar fio, depois tem que desarmar, depois tem que ter isso, depois tem que ter aquilo, tem que ter tela, tem que fazer aquilo. É para Jesus, irmão. É para a glória dele. A gente tem que ver oportunidade aonde os outros veem dificuldade. É uma oportunidade de glorificar ao Senhor. Quanto mais difícil, melhor. Para um cristão verdadeiro. Pois a graça é proporcional à dificuldade. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Olha que coisa. Jope, Tabita, Dorcas, nomes que talvez para nós sejam tão difíceis. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Esmola, irmãos, é qualquer coisa que você dê a um semelhante, a um irmão. Qualquer coisa. A gente tem essa ideia de esmola, de uma quantidade pequena de dinheiro, quando na verdade esmola é qualquer bem que você faz ao seu próximo, do ponto de vista bíblico. E essa discípula, e eu vejo hoje muitas mulheres na igreja que querem fazer o papel do homem na igreja e não veem que tem espaço sobrando para que elas desempenhem o seu papel na igreja. Nós vivemos em uma sociedade, irmãos, que tenta de todas as formas colocar um contra o outro. Machismo, feminismo, comunismo versus capitalismo. A gente ouve falar o tempo todo de preconceito. Irmãos, a gente não pode nós não podemos nos deixar influenciar por essas brigas que a própria sociedade trava entre si. Nós vivemos em um outro mundo e pregamos acerca da vida desse reino. Mas cuidado. Seja transformado, mas seja transformado no seu entendimento, para que experimenteis a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Havia em Jope uma discípula de nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. Mas essa mulher só fazia coisa boa e ela ficou doente e ainda morreu. Pode um negócio desse? Pode? Pode, que está escrito aqui. Puseram-na no cenáculo, como se fosse um velório aqui. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali. Qual era a distância de Jope para Lida, irmãos? Mais ou menos 60 quilômetros. Eles foram até Pedro, que estava ali, e enviaram-lhe 2 homens para que pedisse: não demores para vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no ao cenáculo, para o cenáculo, o lugar onde o corpo dela estava. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com ela. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Quem de vocês aqui já leu o livro de Tiago? Amém? Tiago diz: você diz que tem fé, não diz? Me mostra. O que a gente está vendo aqui é essas mulheres mostrando a fé de Dorcas. Dorcas tinha fé em Cristo, e a fé de Dorcas era tão grande que ela não parava de fazer as coisas para a glória de Cristo. Ela vivia o tempo todo preocupado com aqueles que são de Cristo. A gente vê isso no filme Paulo, Apóstolo de Cristo. O diretor daquele filme retrata Priscila e Áquila. Eu acho tão bonito quando ele coloca Priscila preocupada com a vida dos cristãos. Mesmo diante daquele cenário
de perseguição, ela está preocupada com a vida das pessoas. E o que a gente vê hoje em dia na igreja, irmãos, é um monte de gente que só está preocupada com sua própria vida. A minha família, a minha casa, a minha cama, o meu banheiro. O meu. Ô irmão, pelo amor de Deus, a gente já está em Atos capítulo 9. Vocês esqueceram que a gente estudou no Atos capítulo 2? E eles tinham tudo em comum. Não existe mais meu, agora é nosso. E o nosso de Cristo, e Cristo para nós. Isso deveria ser maravilhoso para nós. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, Pedro não queria alarde. Acho bonito essa atitude de Pedro. Pondo-se de joelhos, orou. Por quê? A gente não pode fazer nada, mas Jesus pode fazer tudo. Ele orou. E quando ele orou, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Sabe o que acontece aqui, irmãos? É que tem tão pouco cristão que de fato se desgaste, esteja com esse desejo de se desgastar na obra do Senhor, que às vezes o Senhor pega um que já morreu e traz de volta. Vê, meu filho, porque o negócio aqui, pra a gente arranjar uma Tabita, vai ter que juntar 100 mulheres. Imagine, por que o senhor acha que o Senhor livrou Paulo de tantos assassinatos? Rapaz, Paulo trabalhou mais do que todos os outros juntos. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e chamando os santos. Ele chamou quem? Os endemoniados. Ele chamou quem? O mundo para ver? Os santos. É bonito, irmãos? Quem são os santos? São aqueles que foram separados para Deus, pelo próprio Deus. Porque dele, por ele e para ele o são. Especialmente as viúvas apresentou a viva. Isto se tornou conhecida por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. E Pedro ficou lá pregando o Evangelho. E eu acho bonito isso. Por quê? Porque a gente não vê mais a ideia de Pedro se preocupando com a sua casa em Cafarnaum. Pedro havia aprendido algumas coisas com Jesus. Você quer me seguir? As raposas têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Então todo lugar que Pedro chegava e deitava a cabeça era a mesma coisa para ele, porque a casa dele é o céu. Aqui na terra o Senhor vai nos providenciar lugares para passarmos muito tempo ou pouco tempo, segundo lhe aprouver. Essa não deve ser a nossa principal preocupação, mas a nossa preocupação hoje tem que ser nos questionar seriamente: estamos vivendo a vida para a glória de Deus? Porque se essa resposta for negativa, talvez a nossa conversão seja falsa. E deixa eu lhe dizer, irmãos, isso é tão sério, porque você e eu somos pessoas capazes de enganar até a nós mesmos. Tamanho a nossa capacidade de mentira. Naquele dia muitos estarão enganados com a sua própria salvação e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome. E o Senhor vai dizer: eu não conheço você. Imagine uma pessoa que você conversa. Eu já conversei com algumas. Conversei com uma pessoa outro dia: você é crente? Sou. Não frequenta a igreja, não lê a Bíblia, não ora, não faz as coisas para a glória de Deus, não ajuda ninguém assim que não tenha relacionamento com ela. E aí você vê isso assim, mas diz que é crente. Você já imaginou naquele grande dia? Irmãos,
Eu não sei se você já prestou atenção no Sermão do Monte. Jesus diz: se você ama aos que te amam, que diferença você tem dos ímpios? Porque os ímpios são assim também. Você ama seu filho, sua filha, o ímpio também. Você ama seu pai, sua mãe, o ímpio também. Meu irmão, tem um homem que está no inferno e ele está preocupado com seus irmãos mais novos. Olha que coisa linda. Você acha mesmo lindo? Oh, Senhor, envia Lázaro para que os meus irmãos não venham para cá. Não venham para esse mesmo lugar de tormento que eu estou. Esse camarada está no inferno, irmão. Mas ele ainda continuava se preocupando com os seus. Mas ele tinha uma preocupação com Lázaro. Ele não tinha preocupação com Lázaro nem quando Lázaro estava vivo e ele vivo. Imagina agora como ele morto. Ele diz: ó, manda Lázaro. Lázaro, ó, manda esse traste aí lá avisar. Você já imaginou? Como nós somos pessoas tão egoístas e muitas vezes escondemos o nosso egoísmo em versículos bíblicos como: aquele que não honra pai e mãe. É mesmo, você honra pai e mãe, né? Mas é para a glória de Deus? Ou é para que seu pai e sua mãe te tratem melhor? Você trata bem a sua esposa, o seu marido, mas é para quê? Para ter um ambiente mais tranquilo em casa ou é para a glória de Deus? A educação dos seus filhos, como é? Para a glória de Deus? Como é? Então a gente tem que... Irmãos, ou é tudo para a glória de Deus ou não está sendo nada. Eu estou falando isso, irmãos, de maneira tão assim incisiva, é porque existe um poder à nossa disposição. O livro de Atos, por muitos é chamado Atos dos Apóstolos pelo poder do Espírito Santo. Que é isso que está acontecendo aqui diante dos nossos olhos. Existe um poder à nossa disposição, mas a grande questão é que parece que muitos de nós estamos dando literalmente as costas a esse poder para ficarmos nos distraindo com as migalhas do mundo. Deus tem mais para você, irmãos, do que comida, bebida, do que casa, do que essa alegria. Você já viu como é o nosso relacionamento muitas vezes com nossos parentes? Às vezes a pessoa senta com você e dá uma gargalhada, essa mesma pessoa pouco tempo depois está dizendo: vai, você sou louco, pessoa tua fé é doida. Porra, a pessoa estava boazinha comigo na estante. Assim mesmo. O mundo espiritual é real, irmãos, você acreditando ou não. Você não acredita em demônios? Você precisa ver um filme de terror para acreditar em demônios? Ele acredita em você. Tanto acredita que está influenciando sua mente agora. Então a gente tem que tomar cuidado. Sobre tudo que tem que guardar, guarda o teu coração. Amém. Batalhe diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Essa é a nossa missão. É por isso que estamos aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Amanhã, no último sábado, vai ter um encontro de mulheres. Domingo nós estamos de manhã e de noite, estamos pregando o Evangelho, estamos indo agora em Vista Alegre, estamos indo em Corre de Farias, estamos na Boca do Rio, em todos os lugares que assim o Senhor nosso Deus nos colocar, porque nós acreditamos que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais do mal. Elas estão atuando agora. Satanás não precisa dormir, ele não precisa comer, nem ele nem os seus demônios. Ele não precisa descansar como eu e você. Ele não está sendo consumido pelo tempo como eu e você. O demônio que viu você quando era um adolescente não mudou nada que vê você agora adulto. Eu e você mudamos muito em anos. Eles têm, muito mais de
5.000 anos na nossa frente. E você acha que você dá conta de lutar contra esses seres espirituais do mal com a fé que vocês têm hoje? Você acha mesmo que a gente tem condição de proteger as nossas casas, as nossas crianças com a fé que a gente tem hoje? Qual a autoridade que, como pai, como mãe, como avô, tio, tia, qual a autoridade que a gente tem sobre a vida das crianças se a gente mesmo não tem fé naquele que a gente diz pregar? Assim como o mundo espiritual é real, irmãos, a autoridade espiritual também é. Porque você acha que as pessoas tinham tanta raiva de Paulo? Sabe onde é que você vai entender isso? Quando Lucas escreve no capítulo 19. E Paulo já está em Éfeso a essa altura. E tem lá uns exorcistas que estão tentando expulsar o demônio de um homem. E são 7 exorcistas tentando expulsar um demônio de um homem. E o demônio olha para eles e diz: eu conheço a Paulo. Já imaginou isso? O demônio citando nominalmente a pessoa de um crente, a vida de um crente vivo. Eu conheço. Eu tentei matar ele logo quando ele começou em Damasco. Tentei matar ele em Jerusalém. Eu tento matar esse miserável em tudo quanto é lugar. Mas Deus está dando um livramento para ele. Você é crente, irmãos? Me mostra. Vamos orar. Ó Deus, a começar de mim, Senhor, nos leva a esse arrependimento e fé sincera. Concede-nos, Senhor, esse espírito de perseverança, para que não venhamos olhar para trás como a mulher de Ló, para que não venhamos a colocar a mão no arado, olhar para trás e ser amaldiçoado, mas que estejamos cada vez mais confiando na Tua proteção, na Tua vara, no Teu cajado, que nos consola, mesmo quando passamos por vales sombrios. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a termos uma fé cada vez mais demonstrada por meio das obras que são produzidas nas nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a de fato sermos luz, a de fato sermos sal. Renova-nos, Senhor, nessa noite. Livra-nos, ó Pai, de toda a vontade maligna de retroceder, e nos dá cada vez mais, Senhor, esse desejo de fazer a Tua obra, esse desejo de Te fazer, de fazer a Cristo conhecido, independentemente da oposição que a gente enfrente. Ó Senhor, dai-nos esse espírito de ousadia, que ele jamais nos falte, que nós possamos ser Tuas testemunhas, Senhor, aonde assim o Senhor nos colocar. E que naquele grande dia, Senhor, possamos receber a nossa coroa, ver o Teu sorriso e nos alegrarmos contigo na vida eterna. Nos alegrarmos contigo, Senhor, nas nossas moradas eternas que estão preparadas para todos aqueles que Te amam, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Jesus. Ajuda-nos. Muitas vezes temos sido abatidos, mas a Tua palavra diz que, apesar de abatidos, os Teus santos jamais serão destruídos, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o eterno peso de glória, pois aquele que começou a boa obra tem poder para terminá-la, porque Ele é poderoso para nos levar até Ele. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a completar a carreira que nos foi proposta. Oramos em Teu nome, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Saúdem-se mutuamente com um olhar santo. E não se esqueçam
esqueça de perguntar a você se você é mesmo cristão.